Você está no canal No Radar Vascaíno. Eu sou o Edinho RJ. Juntos para mais um vídeo aqui no canal. E eu de sempre peço a você que deixe aí seu like, comente, compartilhe e ajude o canal a crescer, né? Se inscrevendo também aqui com a gente. Bom, hoje foi um dia que aconteceu algumas coisas. Inclusive, tem uma entrevista que foi concedida pelo primeiro VP do Vasco, o senhor Carlos Roberto Osório, que vai em vários canais, mas aqui no meu, até agora, ele não deu o ar da graça e nem me responde quando eu pergunto quando a gente pode fazer uma live. Só quando eu estou com ele ao vivo, ele fala que vem em breve, mas esse em breve nunca chega, né, senhor Osório? Muito bem. E também tivemos aí a coletiva do Abel, né, que não foi transmitida pela Vasco TV, seria transmitida ao vivo, e de repente cortaram o link, resolveram não transmitir mais. E também algumas informações aqui do Vasco. Eu vou começar aqui pelas informações que tem uma coisa aqui que eu não estou entendendo muito bem. Veja só, tinha saído uma matéria no dia 20 de março, ou seja, hoje são 23, quarta-feira, saiu no domingo, aliás, na segunda-feira saiu essa matéria. A matéria saiu às 19 horas e foi a seguinte: News Colina, que foi a fonte, né? Deixa eu até dar uma olhada aqui certinho, é isso mesmo. O Twitter dos News Colina que colocou o seguinte: Vasco, preste bem atenção, Vasco pagará $200 mil pelo empréstimo de Campuzano, que chegará nesta semana ao Rio. Aí no corpo da matéria estava escrito isso. O Boca Juniors sinalizou positivamente para a liberação de Yorman Campuzano e o jogador deve chegar ao Vasco da Gama ainda essa semana. Deu para você prestar atenção? Ó? Sinalizou positivamente para a liberação e o jogador deve chegar ainda essa semana. O Cruz Maltino pagará $200 mil, coisas de 1,1 milhão de reais, e terá a opção de compra fixada em $800 mil, ou seja, 4,2 milhões de reais. Aí agora eu fui surpreendido com a matéria que saiu por volta de 1h31 desta tarde, dizendo o seguinte: a fonte é o UOL. Vasco avança em negociações pelo volante Yorman Campuzano do Boca Juniors. Avança? Não já estava certo? O Vasco avançou nas negociações pelo volante colombiano Yorman Campuzano, de 26 anos, do Boca Juniors. O que acontece? Campuzano está emprestado ao Giresunspor da Turquia até junho deste ano. O clube turco, porém, possui uma dívida com o Boca Juniors e, como não tem condições de pagá-la no momento, aceitou devolver o jogador antecipadamente. O Vasco, por sua vez, aceitou pagar a dívida para tê-lo por empréstimo com opção de compra, e a informação inicial foi dada pelo Lance. Enfim, para dar um resumo nessa história toda, numa matéria que saiu segunda-feira, estava tudo acertado. O Vasco ia pagar $200 mil de empréstimo. E agora avançou. Ou vocês se entendem aí, ou vai deixar a gente meio maluco, porque do jeito que tá, não dá. O que você acha aí? Comenta o que você achou dessas duas informações em relação ao volante Campuzano. E aí, ele vem ou não vem? Eis a questão. Bom, agora vamos falar aqui rapidinho de uma entrevista que o Osório concedeu hoje ao podcast Fora do Jogo, que é comandado lá pelo JP Scofani, né? E hoje ele conseguiu levar o Carlos Roberto Osório para o seu programa. Eu vou botar o link na descrição, o link dessa live, né? No primeiro comentário fixado, para você poder acompanhar a live inteira. E uma das perguntas que foram feitas para ele, eu separei 3 aqui,
que eu achei que são de suma importância para a gente pescar bem o que aconteceu. Vamos lá. Eu vou começar pela última que eu peguei aqui. Sobre o rebaixamento na temporada 2020, naquele jogo contra o Inter, o VAR está descalibrado e o empate naquela partida evitaria o rebaixamento. Por que o Vasco não brigou mais para mostrar que foi prejudicado? Não, o Vasco naquele momento, ele tomou todas as providências cabíveis junto à CBF. Pensou em a FIFA? Na verdade, você tem um rito dentro da CBF, né? Você tem que resolver o problema do Campeonato Brasileiro dentro da CBF, dentro da Justiça Desportiva, dentro da CBF. O Vasco utilizou-se de todos os expedientes para tentar cancelar aquela partida. Não foi bem sucedido. Os pontos da partida foram confirmados. Nós tivemos outros problemas de arbitragem também no início daquele processo. E aí eu posso até te falar um pouquinho mais, porque num determinado momento o presidente Jorge Salgado me designou para eu tratar dos assuntos do Vasco junto à CBF, principalmente com relação aos temas ligados à arbitragem. O presidente da Comissão Nacional da Arbitragem, à época, era o Gaciba. E eu estive várias vezes lá, nós fizemos um trabalho muito sério com a nossa área de tecnologia, muito sério, mostrando falhas, mostrando defeitos, mostrando impropriedades. Nós fizemos um trabalho muito sério com o nosso departamento jurídico e nós conseguimos chamar a atenção da CBF na preocupação de escalação dos quadros de arbitragem contra o Vasco naquele momento de Série B, tanto no segundo semestre de 2021 quanto ao longo do ano de 2022, até nós sairmos em setembro, já na reta final do campeonato. É importante a gente lembrar de vitórias que foram conquistadas. Aquele jogo do Vasco contra o Sport na Ilha do Retiro, famoso jogo da invasão do campo, do Raniel, etc., é que todos os jogadores podem fazer tudo, né? Podem chegar na torcida adversária, podem fazer o que quiser. Agora, botar a mão na orelha a 30 metros da torcida adversária não pode, né? Aparentemente, não pode. Nós ficamos realmente... Foi ali um momento muito complicado, a nossa comissão técnica inteira em risco, o campo invadido, as pessoas trancadas no vestiário, barricada na porta, e nós fomos buscar os pontos. Fomos buscar esses pontos. E nós conseguimos... dentro da comissão da CBF, buscar os pontos. O Vasco foi outorgado os pontos e depois foi vertido no pleno, e aí nós já não estávamos mais acompanhando muito o processo. Mas o Vasco teve uma atuação forte naquele momento, defendendo os seus interesses. O JP, o que nós vamos precisar reconstruir, e essa é a responsabilidade da SAF, é muito essa questão institucional. Nós temos dificuldades institucionais a vencer, e essa é uma questão da SAF que eu tenho certeza que vai tratar disso com muito profissionalismo. Agora, o Carlos Roberto Osório vai fazer um balanço, é isso mesmo, um balanço da Mais Vasco à frente do futebol do clube. A pergunta foi: qual o balanço que você faz sobre a gestão da Mais Vasco à frente do futebol durante o período em que comandou o Clube de Regatas Vasco da Gama? Olha, eu posso te falar... enfim, como membro da diretoria administrativa, como integrante da diretoria, como o primeiro vice-presidente do clube. Eu não tive nenhuma vinculação direta à pasta do futebol. O presidente Jorge Salgado profissionalizou o futebol do Vasco, contratou profissionais para tocar o futebol do Vasco. Você não tinha a figura do vice-presidente de futebol político, né, na nossa gestão, à frente do comando do futebol do clube. O futebol do clube foi gerido de forma profissional, através de profissionais contratados, com a direta participação do presidente. O que nós temos que falar, primeiro a gente tem que contextualizar as coisas, né? Enfim, a situação financeira do nosso clube era muito complicada, muito difícil. Nós tivemos uma dificuldade muito grande para poder equacionar as coisas do futebol. Recebemos uma folha do futebol, o time caindo para a segunda divisão. Folha do futebol na casa de quase 10 milhões de reais. Então nós tivemos que desinflar esse investimento mal sucedido, tanto é que o Vasco caiu para a segunda divisão. Esse investimento mal sucedido, com todos os ônus que isso acarreta, para montar uma nova equipe dentro da realidade financeira do clube, que obviamente pudesse ser competitiva na Série B. Importante a gente lembrar isso. Vamos começar do final. Ano de 2021, o Vasco fracassou, a direção do Vasco fracassou. Todos nós fracassamos. Porque o Vasco tinha como o único objetivo da temporada
subir para a Série A e não subiu para a Série A. O presidente Jorge Salgado, ao final do ano, ele pediu desculpas ao torcedor do Vasco por não ter atingido esse objetivo. Então, isso é um ponto, é fato. Agora, é importante também a gente contextualizar as coisas. O Vasco, a direção do Vasco viabilizou os recursos para que o Vasco fosse, em 2021, o clube com o maior orçamento para o futebol na Série B. O maior orçamento do futebol na Série B era do Vasco. Então, do ponto de vista financeiro, com todas as dificuldades possíveis e imagináveis, inclusive com contribuição do próprio bolso do presidente, em momentos que foram necessários e desesperadores, o presidente botou do bolso para o futebol rodar, é importante a gente fazer esse crédito. E a terceira pergunta que eu separei foi essa aqui. O presidente Jorge Salgado colocou dinheiro do bolso, segundo você mesmo mencionou. Esse dinheiro era para pagar os salários ou tinha algum dinheiro para a contratação de jogadores? Para que esse dinheiro foi utilizado, Osório? O dinheiro foi utilizado para o futebol girar. Tá? Chegou em determinados momentos, você não tinha recurso para fretar avião ou para pagar a passagem de avião para o Vasco se deslocar para um determinado local. Tal o aperto de caixa que o Vasco vivia. É importante que o vascaíno saiba, a situação do Vasco que nós recebemos era desesperadora. 0 no caixa, 850 milhões de dívidas e as receitas programadas de patrocínio, etc., todas antecipadas, contratos renovados. Chegamos, o contrato da capa estava renovado, o contrato da loja estava renovado. Tudo que era contrato que podia ter sido renovado, alguns até antecipadamente foram feitos, não deu oportunidade à gestão que entrou fazer algum dinheiro com essas renovações e antecipações de pagamentos futuros. Então o Vasco começou com 0 no caixa e 630, que foi 850 milhões de dívida. Com uma folha de pagamento do futebol profissional altíssima, pandemia dentro, no meio da pandemia, folha altíssima, tendo que desmontar uma operação que não deu certo para, com um barco andando, montar outra. Lembra, João Pedro? A situação em 2021 era muito desafiadora. O Campeonato Brasileiro da Série A, que o Vasco foi rebaixado, terminou final de fevereiro. Entrou pela outra temporada. A janela para a organização do time da próxima temporada foi mínima, completamente diferente que nós tivemos esse ano. Enfim, então a situação era muito complicada. E nós, a direção, colocou o maior salário, maior orçamento da Série A, da Série B, para o Vasco da Gama, que a gente queria subir com tranquilidade. Porque o não subir para o Vasco foi um desastre. Porque o que você perde ficando na Série B é uma imensidão de dinheiro. São quase 100 milhões de reais que nós perdemos na veia quando nós caímos na nossa entrada em 2021. Enfim, então as condições materiais, com todas as dificuldades, foram dadas. Agora, resultados não vieram. Deu certo? Não. Falhou? Sim. Enfim, a gente tem que tratar as coisas como elas são. Bem, diante disso tudo aí que você ouviu, eu gostaria agora que você deixasse aí seu comentário sobre essas falas aí do Carlos Roberto Osório em relação principalmente à gestão do futebol do Vasco da Gama. Meu amigo, vai ser uma dureza, né? Bom, e falando agora rapidinho aqui sobre a coletiva do Abel, que vai ser transmitida, ou já foi até transmitida, não sei, mas ao vivo não foi. Tem um tópico aqui que ele fala assim, tudo que é possibilidade dentro do Vasco de chegar, nós vamos chegar. O Vasco vai fazer um grande brasileiro, não tenho dúvida nenhuma disso. Olha, Abel, depois que você falou que o torcedor do Vasco não ia sofrer mais e o sofrimento tinha acabado contra o Ituano, amigo, você soltar uma dessa é preocupante. Mas é muito preocupante, tá? Ele falou aqui também sobre a eliminação do jogo do ABC. Ele botou, Carioca não abalou, mas quinta-feira abalou mais. Ninguém entendeu nada. Lembra um comentário meu com o Maurício antes do jogo. Cara, era um jogo ruim, porque era 100% nossa responsabilidade ganhar. Não foi um jogo ruim, não. Foi um jogo horroroso, disse Abel Braga aí na coletiva. Bom, isso e muito mais da coletiva a gente deve debater logo mais na nossa live aqui às 21 horas e eu conto com você. Se você ainda não deixou seu like, deixe, se inscreva no canal
e ative o sininho para receber as notificações. A gente se vê mais tarde. Um forte abraço para você e valeu!